Bem-vindo de volta a mais uma lição da Escola Sabatina. Estamos estudando os livros de 1ª e 2ª Coríntios, escritos pelo apóstolo Paulo em Éfeso, em meados dos anos 50, por volta de 55 depois de Cristo. Ele visitou Corinto anteriormente por volta de 50 depois de Cristo. A igreja local tinha vários problemas e estas cartas abordam essas questões e nos revelam o poder do Cristo vivo, como Jesus Cristo pode transformar igrejas e transformar vidas individuais. Nossa lição de hoje, lição 2, chama-se a mensagem da cruz. Ao começarmos, vamos orar. Pai Celestial, agradecemos muito por Tua graça e Tua bondade. Te agradecemos pela mensagem da cruz, que nos oferece perdão, absolvição, poder e salvação. E assim, ao estudarmos hoje, aproxima-nos de Ti através do Teu Espírito Santo. Em nome de Cristo, amém. O autor da nossa lição começa com uma declaração interessante de Cícero. Cícero foi um escritor e orador romano pagão, e ele disse ao povo romano: não pensem nem mesmo sobre a cruz. É algo tão abominável, tão horrível, significa morte, não pensem nisso. Embora Cícero tenha morrido cerca de 50 anos antes de Cristo, isso mostra o contexto da cruz. Isso mostra o que as pessoas pensavam sobre a cruz. A cruz era um instrumento de tortura. Morrer na cruz era morrer de uma morte ignominiosa, a morte mais horrível que poderia se imaginar. Mas, ainda assim, Jesus pega a cruz e a transforma em um instrumento de salvação. A lição de domingo, o Evangelho da cruz. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 17, e nos versículos seguintes. Lemos sobre a loucura da pregação. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 17. Quando você olha para o versículo 17, diz o seguinte: porque Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se torne vã. Veja, Paulo não estava diminuindo a importância do batismo aqui de forma alguma, mas o que ele estava dizendo é que a razão fundamental pela qual ele foi enviado por Deus era para pregar o Evangelho. O resultado lógico de aceitar o Evangelho seria o batismo, mas o batismo não é o objetivo final. Pregar o Evangelho, levar as pessoas a Cristo, esse é o objetivo final. O batismo é o resultado disso. E então Paulo diz: a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para os que estão sendo salvos é o poder de Deus. E então, no versículo 21, visto que na sabedoria de Deus, o mundo, por meio da sua sabedoria, não conheceu a Deus, aprouve a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Agora, por que o Evangelho Sagrado é considerado uma loucura para muitos? E o que de fato representa o verdadeiro poder da cruz? O poder da cruz é, na verdade, o poder transformador de Jesus Cristo. Deixar a glória dos céus e habitar em carne humana e tomar sobre si a natureza do homem para enfrentar a morte que nós deveríamos ter morrido e assim garantir para todos nós o dom da vida eterna. Essa é a loucura da cruz. A loucura da cruz é Deus em Cristo. É Jesus pendurado na cruz. Você sabe, Gálatas 3, versículo 13 diz: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E Paulo, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, diz: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós. Pensar em Deus em Cristo Jesus, o divino Filho de Deus, despojando-se dos privilégios e prerrogativas que tinha como igual a Deus, pendurado na cruz, carregando a culpa e a vergonha do nosso pecado, carregando a condenação do nosso pecado, disposto a ir para o túmulo e nunca mais sair, disposto a ser separado do Pai para sempre, se fosse necessário isso para nos salvar. Isso para a mente humana é loucura. A pregação da cruz é loucura para os que perecem porque eles não entendem, eles não conseguem compreender, mas é o poder de Deus para aqueles que creem. Eu estava guiando um grupo em um tour por Corinto e tínhamos uma guia jovem, provavelmente no início dos seus 30 anos. Ela era brilhante. Conhecia a história de Corinto, conhecia a arqueologia de Corinto, conhecia o contexto. E enquanto caminhávamos, eu perguntei a ela:
Você sempre foi cristã? E ela parou. Ela disse, deixe-me te contar uma história. Eu guiava aqui há alguns anos e contava às pessoas sobre o contexto arqueológico de Corinto. Eu contava a eles sobre a história de Corinto, sobre a cultura. Eu dava a eles palestras sobre a grande cidade de Corinto. Mas ela disse, eu era realmente uma agnóstica. Eu evitava as áreas religiosas e o apóstolo Paulo. Mas então, um dia pensei, se estou guiando aqui e se Paulo escreveu 2 cartas aos Coríntios, é melhor eu lê-las. E ao lê-las encontrei Jesus. E encontrei um Jesus que perdoaria meus pecados. Encontrei um Jesus que me perdoaria. Encontrei um Jesus que mudaria a minha vida. E eu cheguei a esse ponto. Eu disse, Jesus entra e me transforma. E aquela mulher havia decorado 1 Coríntios e 2 Coríntios. Não diria palavra por palavra, mas ela conhecia muito bem essas passagens, exatamente. O que eu quero dizer é que ela conseguia citar diversas passagens, uma após a outra, e ir aos capítulos específicos na Bíblia. A loucura da cruz era a salvação. Isso era a salvação para ela, porque quando ela entendeu como Jesus Cristo poderia se tornar seu salvador pessoal, isso transformou completamente a sua vida. Vamos baixar nossos olhos até o último parágrafo da lição de domingo. Pela sabedoria das palavras. Paulo não está dizendo que discursos elegantes são necessariamente ruins em si mesmos. A questão é que a sabedoria humana não deve obscurecer a mensagem da cruz. Essa frase se refere à retórica greco-romana. Em Atenas, Paulo usou lógica, ciência e filosofia, mas isso resultou em pouco fruto. Então, de acordo com Ellen White, Atos dos Apóstolos, página 244, ele decide seguir outro plano de trabalho em Corinto em seus esforços para chamar a atenção dos descuidados e indiferentes. Ele decide evitar argumentos e discussões elaboradas e não saber nada entre os coríntios, a não ser Cristo e este crucificado. Passamos para a lição de segunda-feira. Loucura para os que se perdem. Você já se perguntou por que a Bíblia chama o destino final daqueles que acabam se perdendo de uma verdadeira loucura aos olhos do mundo? A mensagem da cruz soa como algo totalmente inacreditável para os que se consideram cultos, os coríntios intelectuais. A mensagem da cruz é vista como uma loucura, é considerada algo totalmente insano. Como poderia um Deus soberano que criou todo o universo, esse Deus todo-poderoso, como Cristo poderia realmente descer e viver entre nós ao habitar em carne humana? É algo muito difícil de compreender para o ser humano, mundo greco-romano e para os judeus. Quero dizer, eles também não conseguiam entender. Para os judeus, o Messias deles deveria ser um conquistador, alguém que governasse. Deixe-me ler alguns parágrafos aqui. Diz o seguinte. Pense sobre este terceiro parágrafo da lição de segunda-feira. Pense na situação de Paulo nesta cidade. Ele chega a um lugar que se orgulha do seu próprio conhecimento e sabedoria e da sofisticação cultural. Nesse contexto, ele fala de um judeu galileu, Jesus de Nazaré, que foi crucificado pelos romanos e que ressuscitou para pagar pelos pecados deles e do mundo inteiro. Qual é? Ele está falando sério, está brincando com quem? Isso não era um conceito filosófico profundo e novo, que fosse analisado por ferramentas filosóficas. Isso parecia um absurdo, algo que nenhum coríntio instruído levaria a sério. Note o problema de Paulo com os coríntios. E embora a mensagem parecesse insensata para os pagãos, para muitos judeus, a cruz soava ainda pior. Que judeu esperava que o Messias fosse executado por Roma? O Messias deveria derrotar os romanos, não ser crucificado por eles. Veja, desde o início Paulo tinha muita coisa contra ele. Aqui está um ponto-chave. Seja qual for a oposição que enfrentemos, Deus tem pessoas que estão abertas a ouvir a verdade, e isso é muito verdadeiro. Você pensaria que Corinto seria um campo muito pouco frutífero, mas mesmo entre aqueles pagãos, havia aqueles em cujos corações a graça de Deus estava agindo. Mesmo entre os judeus, havia aqueles em cujos corações a graça de Deus estava agindo. A lição de segunda-feira
para os que perecem, o Evangelho é loucura. A lição de terça-feira, para os que são salvos de fato, é o poder de Deus. Vamos olhar para Colossenses capítulo 1, versículo 20. Vejamos o livro de Colossenses capítulo 1, versículo 20. E aqui o Evangelho, o poder de Deus é revelado a nós. Colossenses 1, 20 diz o seguinte. Vamos voltar e ler os versículos 19 e 20 de Colossenses 1. Pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas. Por meio dele, tanto as coisas na terra quanto as coisas no céu, tendo feito a paz pelo sangue da cruz. O propósito da cruz é que Cristo reconcilie todas as coisas consigo mesmo. Agora repare, diz, tanto as coisas na terra quanto as coisas no céu. Havia coisas no céu que precisavam ser reconciliadas? Como a cruz impacta mundos não caídos? Como ela impacta anjos, serafins e querubins? Satanás havia afirmado que Deus era injusto e desleal. Satanás, um ser de brilho deslumbrante, um ser angelical criado perfeito por Deus, escolheu se rebelar contra Deus e foi expulso do céu. Como resultado disso, de Lúcifer ter sido expulso do céu, ele influenciou pelo menos 1/3 dos anjos e eles foram expulsos junto com ele. Eles haviam aceitado sua mentira de que Deus era injusto e desleal. O que a cruz faz? Ela revela, diante de um mundo que espera e de um universo que observa. Ela revela diante dos seres da terra e dos seres celestiais. Ela revela o amor de Deus, a graça de Deus, a bondade de Deus. E todo o universo é atraído para mais perto de Deus. Deus, através da morte de Cristo na cruz. A morte de Cristo na cruz provê salvação para a humanidade, mas provê algo muito maior, algo muito mais grandioso, algo muito mais amplo. Ela oferece uma resposta no grande conflito entre o bem e o mal, de que Deus é amor. E então, em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, lemos 1 Pedro, no capítulo de número 2. E estamos direcionando o nosso olhar agora para o versículo 24. E nós também realizamos a leitura sobre os eventos da cruz e tudo o que aconteceu ali na cruz. Em primeiro lugar, Pedro, capítulo 2, versículo 24, coloca da seguinte maneira: diz que ele mesmo, isto é, Cristo, levou os nossos pecados em seu próprio corpo sobre o madeiro, para que nós, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas fostes curados. Assim, Cristo levou nossos pecados sobre o madeiro. Quando Jesus morreu, nossos pecados foram cravados na cruz com ele. Podemos, pela fé, aceitar a morte de Cristo em vez da nossa própria morte. Pela fé, podemos crer que nossos pecados foram cravados na cruz com Cristo. Pela fé, morremos com Cristo. E pela fé, ressuscitamos com Cristo e vivemos com Cristo uma nova vida. Pela fé, compreendemos a realidade da vida eterna. Através da nossa fé, Jesus é o nosso único Senhor que está vivo. Ele é o nosso Salvador que morreu por nós. Ele é nosso Senhor ressuscitado. Ele é nosso Senhor intercessor. Ele é nosso Senhor que voltará. No fim da lição de terça, o texto diz, em contraste com os que perecem, a frase para nós que estamos sendo salvos, em 1 Coríntios 1,18, mostra que a salvação vem só de Deus. Paulo diz que estamos sendo salvos não por nós mesmos. Nós, é claro, não podemos nos salvar. Nossa salvação tem uma fonte externa. Enquanto a destruição é causada por si mesmo, a salvação só pode ser concedida, um presente de graça aos pecadores. Insensatez, nesse sentido, é o ato de rejeitar o que Deus ofereceu à humanidade por meio da cruz de Cristo. Essa não é uma ótima definição? Insensatez é rejeitar o que Deus ofereceu à humanidade através da graça de Cristo. Na lição de quarta-feira fala sobre o Messias que é crucificado. Paulo escreveu que os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Mas a cruz, a ideia de Deus, o Messias, sendo crucificado, não era o sinal que os judeus esperavam, nem o tipo de sabedoria que os gregos queriam. Isso ia contra a expectativa de todos. Mas esse é o Messias. Esse é Jesus que vem. Mas
Justamente por ser uma mensagem tão chocante, ela merece nossas reflexões mais profundas. O retrato de um Messias crucificado deixa claro para todo o universo até onde Deus iria para cumprir o plano da redenção. A ideia da cruz e do Senhor morrendo na cruz já nos surpreende, pecadores aqui na terra. Imagine o que os anjos devem ter pensado. Em Atos, capítulo 3, versículos 16 e 47, especialmente Atos 13, 26, 38 e 47, lemos sobre a salvação. Lemos sobre a palavra da salvação. Lemos sobre o perdão do pecado. Em outras palavras, a cruz nos traz salvação. Aqui está a maravilhosa notícia da cruz. Na cruz, pela cruz, através da cruz e como resultado direto da cruz, você e eu podemos ser plenamente salvos por causa do sacrifício que Jesus fez por nós. Você sabe, a Bíblia diz em Efésios 2, 8, pois pela graça sois salvos mediante a fé. Diz que é o dom de Deus, não de vós mesmos, para que ninguém se glorie. Jesus tomou a iniciativa em nossa salvação. Ele veio à terra. Ele enfrentou de frente as tentações de Satanás. Ele venceu em nosso favor. Ele viveu a vida que deveríamos ter vivido. Ele morreu a morte que deveríamos ter morrido. Em Cristo, por causa de Cristo, podemos receber o dom da vida eterna. Cristo, na lição de quinta-feira, é o poder e a sabedoria de Deus. Agora, observe o texto na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, dos versículos 24 até o 29. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 24 a 29. Esta passagem descreve muito bem esse conceito do poder e da sabedoria divina de Deus. Vamos dedicar um tempo analisando esses versículos. Se você está acompanhando em sua Bíblia em casa, veja 1 Coríntios 1, versículos 24 a 29, e eu vou começar. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. A sabedoria de Deus é revelada na cruz. Trata-se da profunda sabedoria do amor abnegado. É manifestar plenamente o amor em um mundo repleto de egoísmo. É revelar a bondade, a misericórdia e a compaixão infinita de Deus em um mundo que está focado apenas em agarrar e obter tudo para si. É revelar o alto sacrifício de Deus em um mundo onde as pessoas buscam apenas o próprio benefício, derrubar outras pessoas e pisar nelas para chegar ao topo. A sabedoria de Deus aqui é maior e mais sábia do que a sabedoria dos homens. E a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. A fraqueza de Deus é a sua força. A fraqueza de Deus revelada na cruz, sua vulnerabilidade, revela o cristianismo autêntico e genuíno. Revela o amor de Deus. Versículo 26. Pois vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Por quê? Porque eles não conseguem compreender a natureza da humildade altruísta e do amor abnegado. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deixe-me ler a nota sobre isso. Esta é a lição de quinta-feira. Último parágrafo. Em 1 Coríntios 1, do versículo 24 ao 30, note os termos loucura e fraco, pois a sabedoria humana pode considerar a mensagem da cruz como loucura e fraqueza. No entanto, a loucura de Deus é mais sábia que a dos homens. A fraqueza de Deus é mais forte que a dos homens. Isso não significa que Deus seja fraco, mas que sua sabedoria e poder superam em muito a nossa. Qualquer coisa humana. Há algumas observações ao final da aula de sexta-feira que, na minha opinião, realmente valem a pena estudar e examinar. Diz no primeiro parágrafo:
Para as multidões de hoje, a cruz do Calvário traz memórias sagradas. Cenas sagradas ligam-se à crucificação, mas nos dias de Paulo, a cruz era vista com repulsa e horror. Sustentar como salvador da humanidade alguém morto na cruz, naturalmente provocaria ridículo e oposição. Assim, Paulo enfrentou a cultura de sua época, e houve ridículo, houve oposição, mas o Evangelho rompeu essas barreiras. Paulo sabia muito bem, estou lendo novamente de Atos dos Apóstolos, páginas 245 e 246, Paulo sabia como sua mensagem seria recebida por judeus e gregos de Corinto. Entre os ouvintes judeus, muitos se irritariam com a mensagem que proclamaria. Para os gregos, suas palavras seriam absurdas. Ele seria visto como um fraco por tentar mostrar como a cruz poderia ligar-se à elevação ou salvação da humanidade. Mas, para Paulo, a cruz era o único objeto de supremo interesse, desde que ele fora detido em sua carreira de perseguição contra os seguidores do crucificado. Nazareno, ele jamais deixou de se gloriar na própria cruz. A sagrada cruz de Jesus Cristo oferece o perdão pleno e a misericórdia infinita para todos nós. Lembro-me agora da emocionante história de um pobre garotinho que estava perdido nas ruas de Londres, cuja família humilde morava em um pequeno apartamento situado não muito longe daquela grande igreja local. Enquanto ele estava perdido nas ruas de Londres, um policial se aproximou, viu o menino chorando, com lágrimas escorrendo pelo rosto. E o policial perguntou: "Onde você mora?" "Onde você mora?" O garotinho disse: "Senhor, eu não sei meu endereço, mas me mostre a cruz e eu saberei o caminho de casa." Ele sabia que se pudesse ver a cruz no topo daquela igreja, naquele pináculo, ele saberia o caminho de casa. Mostre-me a cruz e eu saberei o caminho de casa. Meu amigo, eu lhe apresento a cruz do Calvário. Eu lhe apresento Cristo com pregos atravessando suas mãos, uma coroa de espinhos sobre sua cabeça, sangue escorrendo por seu rosto. Eu lhe apresento Jesus pendurado na cruz, morrendo pelo seu pecado e pelo meu, oferecendo a você e a mim a salvação. Esse é o tema da lição desta semana. A salvação que vem em Jesus Cristo, nosso Senhor. E se você nunca fez um compromisso total com Ele, por que não fazê-lo agora? E se você está ensinando a escola sabatina ou participando da escola sabatina esta semana, por que não dar o seu testemunho sobre o que Jesus significa para você? Paulo nunca se cansou de dar o seu testemunho. Nunca se canse de dar o testemunho do que Cristo fez em sua vida. Vamos orar. Pai Celestial, nós te agradecemos de todo o nosso coração por Jesus. Te agradecemos porque nossas vidas podem ser um testemunho da cruz, da graça de Cristo, da misericórdia de Cristo. Senhor, sabemos que a cruz é loucura para o homem, mas é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Escolhemos crer, impulsionados pelo Teu Espírito Santo, que Tu vieste uma vez, morreste na cruz e virás novamente. Em nome de Cristo, amém.